O evangelho deste domingo, 3 de janeiro de 2021, dia da Epifania do Senhor, nos choca, nos sacode, nos perturba, nos questiona, nos joga na parede. É o de Mateus, no capítulo 2, de 1 a 12. Neste trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, vê-se um confronto que sempre atravessou a história e acentuou a sua contradição a partir do nascimento de Jesus até nossos dias. E quem é contado para descortinar este choque que nos coloca diante da necessidade de optarmos são os magos que visitaram Jesus. Os magos eram sacerdotes dos mistérios que amavam profundamente a natureza e, segundo alguns pesquisadores, eram pessoas que pesquisavam os astros, procuravam entender a mecânica do universo. E eles viram, segundo a história aqui contada por Mateus, eles viram essa grande estrela, que alguns depois, agora no século XX, diriam que na verdade era o cometa Halley. Mas eles viram uma grande estrela sem condições de defini-la melhor e até mesmo seu movimento, seu percurso, tomando-a como um mistério, se dirigiram ao centro do poder para buscar explicações. O poder que também detinha os maiores estudiosos de religião e que poderia informar que estrela é essa e o que ela indicava e o endereço do que ela indicava. Os magos, que aqui em Mateus são assim tomados como atores principais deste capítulo 2, em Lucas eram os simples e humildes pastores, também de Belém. Aqui são os magos. A intenção de Lucas era uma e a intenção de Mateus é outra. Necessária, fundamental, importante, para que entendamos o processo da fé, o processo evangélico. Os magos se depararam então com Herodes. Se depararam com a Jerusalém, capital do poder econômico, político e religioso. Ali estava a sede do representante máximo do Império Romano, muito festejado e reconhecido pelo Império Romano, que tinha a fisionomia apresentada pela violência de Herodes. E lá no encontro com Herodes, eles ouviram as indicações dos estudiosos da religião que servia a Herodes através dos fariseus e dos saduceus. Pesquisando aí o Velho Testamento, eles se encontraram com a estrela já indicada no Velho Testamento. E com Belém, essa cidade periférica, distante de Jerusalém, o centro do poder do Império Romano nesta região. Informados onde seria então, pela religião, já que eles também eram religiosos, embora não fossem judeus, eram do Oriente, isto é, de outras regiões do Oriente, se bem que Oriente aqui quer dizer lugar onde nasce o sol, lugar onde nascem as estrelas, a direção do nascente do sol. Embora não judeus, eles se interessaram pela criança
E pelo que Mateus chama aqui do Rei Jesus, que nasceu na periferia, no recanto do mundo, distante do poder e do conhecimento de Herodes, que sequer sabia do nascimento dele, do local do nascimento e das suas raízes. Nesse primeiro ponto aqui nós podemos identificar o encontro dos magos, o massacre que os magos enfrentaram em Jerusalém. Jerusalém, que não era só a capital de Israel, mas era uma verdadeira empresa de grandes negócios, transformando a religião, transformando o sinédrio, transformando o governo, transformando o templo, transformando tudo em negócios dos interesses de Roma. E negócios que aconteciam sob forte repressão. Repressão militar, das mais preparadas para massacrar o povo. Os magos se depararam com um Herodes que eles perceberam logo que era mentiroso, que se mostrou assim aparentemente afável. Dirijam-se a Belém, descubram onde está o menino, depois venham aqui me informar. Herodes poderoso, representante do império, submeteu o povo de Israel ao império, submeteu os mais humildes ao império, submeteu os mais excluídos ao império, submeteu as riquezas da região ao império romano. Não é por nada que esta região era uma região de pessoas muito doentes, que a lepra era a doença mais avassaladora, dolorosa e discriminadora de amplos setores da sociedade. Setores mais excluídos, mais esfolados da sociedade judaica, a sociedade israelita. O próprio povo era tremendamente doente. A trajetória de Jesus mais tarde mostrará o quanto ele percebeu que a doença era incentivada, era motivada pela força poderosa e destrutiva do Império Romano através da crueldade empreendida por Herodes. Herodes é conhecido nos evangelhos e bastante rechaçado nos evangelhos por, no mínimo, umas 2 ou 3 ações violentíssimas. Uma delas, esta de tentar perseguir Jesus. Outra delas foi a matança das crianças no sabor da perseguição a Jesus. E a outra delas foi o assassinato de João o Batista, quando Herodes, fazia orgia no palácio do governo. Batista desvendou a contradição, desvendou a mentira, desvendou a farsa que era o governo de Herodes e por isso perdeu a cabeça, foi decapitado e o sangue do profeta derramado. Era isso que representava Herodes. E os magos aqui acabam por revelar esta faceta extremamente violenta de Herodes. No entanto, Herodes não era só uma pessoa, um personagem, um governador, um tetrarca da região. Ele é valor, ele é representação do que é de pior entre os povos. Eu pensava aqui, antes de gravar, que se Herodes fosse o governante do Brasil, como foi governante na região ali de Israel, ele chamaria a lepra de leprazinha. Ele riria dos atingidos e contaminados pela lepra. Ele, se fosse no Brasil, chamaria a Covid de gripezinha também. Ele talvez até dissesse aqui no Brasil que ia precisar matar mais de 30 mil para corrigir esse país à luz do ódio, dos desvalores de Herodes. Então, o herodismo atravessa como valor, como imoralidade, como
como a ética do ódio, a ética do massacre popular, atravessa os tempos e atinge as nações, massacra os povos. O padre Pedrinho Guareschi, meu amigo, psicólogo social, pós-doutor, no seu livro Sociologia Prática e Sociologia da Praxis, ele constata que o Império Romano, quando entrava para submeter os povos, procurava destruir todas as raízes culturais dos povos, arrancando-lhe os seus símbolos, destruindo os seus símbolos, para massacrar a alma do povo. Era isso que fazia Herodes. É isso que fazia Herodes, a destruição do povo. E o mesmo ele queria fazer com Jesus, por isso ele queria a informação de onde Jesus estava. Então os magos perceberam a agenda de Herodes, que era uma agenda de derramamento de sangue, que era a agenda que, em vez de usar uma caneta para anotações, usava a espada, que era uma agenda que, em vez de anotar as programações de salvação do povo, anotava as programações do massacre, da morte, da eliminação do povo, sim, como queria eliminar Jesus. Esta realidade, o Evangelho é claro. São Mateus é claríssimo nos colocar que isto atravessa os tempos, que isto nos atinge hoje também, no Brasil e no mundo. Herodes está aí, está vivo, pronto a nos massacrar. Hoje o Herodes usa a contaminação para matar. Retira investimentos da saúde para matar. Retira incentivos e apoio para os hospitais, para o SUS, etc., para matar. Porque esta é a missão de Herodes. Mas, segundo ponto e último, os magos viram a criança, fizeram a comparação entre a criança, verdadeiro rei do reino que vinha trazer compaixão, justiça, paz para a humanidade, com aquele que fazia exatamente o contrário. Se dobraram diante do Jesus nascido, do Deus feito criança, do Deus choramingando por colo, por proteção, por segurança. E diante dele o presentearam. E depois, em vez de retornarem para dar informações para Herodes, coisa que os fariseus, coisas que os saduceus, coisa que provavelmente os sacerdotes do templo fariam, se tivessem visto Jesus, trariam as informações para Herodes, porque a religião estava comprometida com Herodes. Os magos que não eram desta religião seguiram por outro caminho, isto é, adotaram outra agenda. A agenda da vida. A agenda do profundo amor de Deus pela humanidade, ao ponto de ter a coragem de fazer o contraste, de demonstrar a contradição, enquanto um poderoso impunha a força e a matança, Deus chora no colo de uma mulher e no colo de um homem e é acolhido na casa da periferia em Belém. É daí que Deus se ergue, é daí que Jesus se torna Messias, é daí que se escreve uma nova agenda no mundo, que não é a agenda dos que humilham, que não é a agenda dos que debocham, que não é a agenda dos que mandam matar, que não é a agenda dos que usam espada para atravessar as crianças, mas é a agenda do que salva, do que cura, do que liberta, do que faz de cada ser humano um irmão, de cada mulher uma irmã, de cada doente um alvo a ser curado, de cada pessoa na alma para se acender a luz que brilhou em Belém. Então,
nós estamos sempre diante dessa escolha. Como cristãos e como cristãs, nós estamos sempre diante desta escolha. Ou, sem sabermos, ou por má fé, seguimos Herodes, que sempre tem a veia do ódio para matar Jesus. Matar Jesus, inclusive, em nós. Se for possível, nos matando para matar Jesus em nós. O Jesus libertador, o Jesus periférico, o Jesus de Belém, o Jesus contra quem já se mentiu logo após seu nascimento. Ou seguimos os caminhos de Herodes. Há pessoas que tentam fazer as duas coisas impossíveis de acontecerem juntas. Não é possível adorar Herodes, achar que Herodes é a autoridade de Deus, acolher Herodes como autoridade e seguir Jesus. Isto é impossível. Ou um ou outro. Ou visitamos Jesus e mudamos o rumo da nossa vida, mudamos a agenda da nossa vida, deixamos que o Evangelho escreva outra programação na nossa agenda existencial, ou continuamos com as páginas tingidas de sangue pela espada de Herodes. Esta é o nosso dilema. E isto é real. Muitos embarcaram no Herodes pensando que serviam a Jesus. Outros não se encontraram com Jesus em Herodes e se perderam. Outros ficam com Jesus, mas deu olho em Herodes. É preciso que nós nos firmemos nessa perspectiva, neste caminho de volta, que não passa por Herodes de maneira nenhuma, que não presta contas para Herodes de maneira nenhuma, que não compartilha informações com Herodes de maneira nenhuma, mas somente para Jesus. Que esta seja a tua experiência, meu irmão e minha irmã. O teu encontro com Jesus te faça seguir por outro caminho e te faça organizar a tua agenda existencial com outro conteúdo. O conteúdo que vem da criança, conteúdo que vem do reino, conteúdo que vem de lá, do colo de Maria e de José, e não de Herodes, jamais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.